pergunta de Luiz Fábio de Castanhal, no Pará, e Rosmael Evangelista de Praia Grande, São Paulo. Como acabar com as formigas que atacam os canteiros de minhocas? A professora Maria Isabel é física nuclear formada na Universidade de Buenos Aires, onde ela nasceu. Mas há uns 10 anos ela vem se especializando na criação de minhocas. Quanto a senhora produz de humus aqui por mês? Entre 40 e 50 toneladas. Nós temos aqui 2 cartas e as 2 falam de um problema sério no minhocário, que é a formiga. Isso. A formiga realmente é uma praga da minhoca? É uma praga, principalmente a lava-pé, que é carnívora. A lava-pé é a principal, né? Isso. Onde é que as formigas se instalam normalmente? Geralmente elas se instalam de fora para dentro. A gente as localiza na beira do minhocário, mas às vezes elas ficam escondidas, né? Por exemplo, aqui, ó. Embaixo de uma lasquinha tem um belo de um formigueiro. Agora, uma curiosidade fundamental. Ela come a minhoca? A lava-pé? Ela come a minhoca. E morde a gente também. Morde a gente, isso eu sei. Mas ela come os ovos da minhoca ou a minhoca mesmo? A minhoca, as pequenas minhoquinhas, e até nós já vimos minhoca sendo carregada por algumas lava-pés. Adultas mesmo? Adultas. Quer dizer que é um problema sério. É um problema. E o que é que a senhora usa aí para combater? A borra do café, ela é bastante eficiente para afugentar as primeiras formigas que vêm tentar se instalar. É só borra de café mesmo, né? Só borra do café sem açúcar. Porque açúcar atrai as formigas. Tá certo. Se colocar açúcar, elas vão acabar gostando do café. Exatamente, e a gente tem o efeito contrário. Nesse caso deste formigueiro, ele é muito grande, já tem alguns dias instalado, então o pó de café não é 100% eficiente. A gente vai usar o fogo com uma técnica mais agressiva. A senhora vai colocar fogo no local do formigueiro? Vou. Para isso eu vou cutucar o formigueiro. Em cutucando, as formigas vão sair carregando as larvinhas. Essas bolinhas brancas aqui são as larvas do formigueiro. A senhora vai colocando fogo em cima das larvas aí, né? Isso. O objetivo é eliminar as larvas, né? As larvas e desmanchar o miolo do formigueiro para que elas não voltem a se organizar. Às vezes, a gente tem que repetir o procedimento no dia seguinte, porque elas, apesar da movimentação e do estrago, elas conseguem se organizar. Ivo Pastorelli Morita, de Votuporanga, São Paulo, quer saber como eliminar as sanguessugas dos canteiros de minhocas. Dona Ive, nós estamos em Campinas, São Paulo, onde encontramos o mesmo problema que a senhora descreve aqui na carta. A agrônoma Antonieta Fiore, da CAT, é quem vai responder pra gente o que ocorre aí no seu minhocário. Bom, Dona Ive, conforme a senhora descreveu na carta, o problema que a senhora tem aí é realmente a sanguessuga. A sanguessuga apresenta a coloração assim mais alaranjada e ela tem uma ventosa na extremidade do corpo, que faz com que ela se fixe no corpo da minhoca e depois, né, de se fixar, ela começa a parasitar a minhoca. É bastante comum achar sanguessuga em minhocários. Com características muito parecidas com as da minhoca, ela também encontra nos canteiros preparados com matéria orgânica o ambiente favorável para o seu bem-estar. E a minhoca é a sua presa mais fácil, já que não apresenta nenhuma defesa ao ataque. Em poucos dias, a sanguessuga chega a matar a minhoca. Apesar de algumas semelhanças entre elas, como por exemplo o corpo formado por anéis e de gostarem de ambientes parecidos, existem algumas diferenças em suas preferências, que são fundamentais na hora de se fazer o controle. A sanguessuga, ela prefere ambiente mais úmido que a minhoca, tá? Então, uma forma é você diminuir a irrigação, que com certeza, onde tem sanguessuga, a umidade do canteiro, ela está no nível acima do recomendado. O criador, ele pode pegar um pouco desse composto do canteiro, ele vai comprimir entre os dedos. Se estiver pingando água, é porque está em excesso. Tá? Se ele comprimir e não sair água, é porque está seco demais. Tá? Então, ele vai pegar uma porção de composto, vai comprimir na mão e deve marejar a água, bem assim timidamente entre os dedos. O próprio composto usado no minhocário pode infestar o canteiro com ovos de sanguessuga ou até mesmo com o verme já adulto.
Nesse caso, espalhe calcário dolomítico no fundo, deixando uma camada fina, homogênea. Ela vai formar uma barreira à entrada da sanguessuga. Só depois coloque o composto, as minhocas e uma palhada, para evitar o aquecimento do minhocário. Pergunta de Figueiredo Fernandes, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Como proteger os canteiros e evitar que as minhocas morram por causa da chuva? Universidade Municipal de Taubaté, região leste de São Paulo. Foi para cá que nós trouxemos a sua carta, seu Figueiredo. Sabe que a universidade tem uma hortinha caseira onde se planta de tudo, igual a sua aí em Ponta Porã. Quem vai responder a sua pergunta é o professor Paulo Fortes, que é agrônomo especialista em minhocultura. Ô Paulo, por que acontece isso que a gente está demonstrando aqui, olha? O seu Figueiredo diz que tá sol, de repente chove, as minhocas afloram e acabam morrendo. Certo, na realidade não é com o sol, é com a chuva. Com excesso de chuva, a terra fica cheia d'água. Consequentemente, o ar diminui debaixo da terra. E as minhocas são um organismo que necessitam de oxigênio para sobreviver. Por isso que elas sobem para a superfície, ou seja, para cima do solo, né? E ficam em superfície para poder respirar. Isso geralmente ocorre à noite. Aí de dia, de manhã cedo, o sol vem e age sobre as minhocas, ou seja, resseca a minhoca. Por isso que o seu Figueiredo notou o sol agindo sobre a minhoca. Ô Paulo, e tem como evitar essa perda de minhoca nativa? Basta o senhor Figueiredo colocar palha sobre o canteiro em toda a extensão, né, da sua horta. Que tipo de palha? Ó, poderá ser colocado essa palha resto de grama, como eu estou colocando, né? Resultado da roçada da grama do jardim, ou senão casquinha de palha de arroz também pode ser colocada. Mas nunca você deve misturar na terra, seu Figueiredo. Você só põe sobre a superfície. Com essa cobertura, as gotas da chuva vêm, batem e se distribuem, né? É. E consequentemente elas vão infiltrar muito mais devagar na terra. Quer dizer, não vai encharcar o solo, é isso? Isso, não vai encharcar o solo. E com isso vai ter oxigênio para a minhoca. Para o seu Figueiredo não ver elas morrerem de seca depois, né? E as minhocas não vão sair para a superfície, não vão aparecer. Amado de Oliveira, de Sapopemba, Paraná, e Lourdes Carobelli, de Arinos, Minas Gerais, acham que as minhocas estão prejudicando suas hortas e querem saber como eliminá-las. Seu Amado e Dona Lourdes, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é a Maria Isabel Levitte, que é criadora de minhocas aqui no município de São Roque, no estado de São Paulo. Agora, quando eu apareci aqui dizendo que vocês queriam aprender a eliminar as minhocas, ela quase me bateu, é isso mesmo, Maria Isabel? Você não deve eliminar as minhocas? As minhocas, elas são o símbolo da fertilidade do solo há muitos milênios. Elas são responsáveis pelo processamento de matéria orgânica, elas transformam a matéria orgânica, folhas, pedacinhos de madeira, bichinhos, em comida para as plantas, estruturando o solo, liberando alimento para essas plantas e dando também alimento para a microbiologia do solo. Todos os bichinhos que fazem seus trabalhos naquele solo de onde a gente tira os alimentos, onde cresce o verde da terra. Agora, Maria Isabel, a queixa da Dona Lourdes é de que as minhocas estariam comendo as raízes das hortaliças que ela planta. É possível? As minhocas não comem raízes vivas das plantas. A alimentação natural das minhocas, de um modo geral, é a de matéria orgânica em decomposição ou mais decomposta. Então, o que deve estar acontecendo na sua horta talvez seja uma falta de matéria orgânica e provavelmente não as minhocas, mas algum outro bichinho que estaria precisando de matéria orgânica para se alimentar está apelando e comendo as raízes das suas hortaliças. Que tipo de matéria orgânica a Dona Lourdes pode usar na horta? Dona Lourdes pode usar humus de minhoca, pode usar esterco muito bem curtido, pode usar palha seca. Qualquer forma de material orgânica que tiver disponível na sua propriedade deve ajudar eficientemente na solução do seu problema.